Olá pessoal, estamos aqui reunidas hoje para falar um pouquinho da trajetória da Fran e da Márcia, que passaram pelo processo de câncer de mama. E elas vão se apresentar agora, depois a gente vai continuar uma entrevista. Então, meu nome é Fran, né? Como vocês sabem, tenho 34 anos, estava trabalhando no momento, né, Dani? E quando fiz a descoberta, né, do câncer de mama. A princípio, né, voltei, né, trabalhar, estava trabalhando a princípio na Rainha, né, voltei, e quando eu estava em casa com meu esposo e senti um nódulo, né, aí comentei com ele, comentei com a minha mãe também, sobre isso, né, aí ele, no momento a gente ficou preocupado, não sabia muito bem, né, o que estava acontecendo, mas aí ali eu fui procurar ajuda, né, aí comecei a fazer os exames, né, e nisso fiz uma ultrassom, na ultrassom já deu BHERTZ 4, né, daí depois me passaram para o centro oncológico, né, de Beltrão, e lá começou a caminhada. Quando o Dr. Daniel me passou que eu estava realmente com nódulo e era maligno. Pode falar, Márcia. Meu nome é Márcia, tenho 51 anos e estou em tratamento desde novembro, com a quimioterapia, mas a descoberta mesmo foi em agosto, a hora que eu comecei a minha caminhada. Iniciei com uma forte dor nas costelas, na realidade, né? E o ortopedista, através de uma cintilografia, ele descobriu que não era para ele, me encaminhou para um oncologista. E durante um exame de toque do oncologista, eu descobri um linfonodo na axila, ou seja, foi uma descoberta assim, e feito a biópsia em setembro, e foi o câncer, o maligno, estágio 3, o mais agressivo que tem. E estou em tratamento com o câncer de mama. Graças a Deus, fiz o PET scan, estava com muito medo que poderia ser nos ossos também, devido à dor nas costelas, mas não. Com a graça de Deus, foi só no seio, pequenininho, início do câncer, e estou em tratamento ainda. E como foi para vocês a descoberta? Como que foi a sensação de ter descobrido o câncer? Na realidade, a gente no início fica sem chão, né? E como eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Primeiro a gente fiquei pensando, porque eu não entendia até o que era, como era, até a Dani. Na realidade, em França, é tudo muito novidade. É novidade. Eu já tinha acompanhado todo esse processo com a minha mãe. A minha mãe também teve um câncer. E a gente foi conversando, e para a Fran era tudo muito novidade. Era uma coisa muito distante, né? E eu não tinha assim, o sentido da gravidade, que é o câncer de mama. Para mim era uma coisa que logo ia passar, porque eu não entendia. E quando começou o tratamento, daí, que foi o que o doutor foi me passando, foi que eu comecei a entender a gravidade, né? Porque realmente também era muito agressivo, era invasivo, que é onde as células, nenhuma célula se multiplica, né? Rapidamente, pode ir para outras partes do corpo, né? Então, e daí foi ali que... Inclusive, você lembra, Frank, quando você fez primeira quimio, ela falou, não, eu vou trabalhar. Pandemia, e ela queria trabalhar. Eu falei, não vai vir. Não, eu falei, não dá. Falei, minha mãe também pensou por isso, vai baixar a comunidade. Não tem como você vir. Aí que ela falou, acho que com o médico dela, né, o médico falou, realmente não dava. Aí ela foi entendendo o processo, a gravidade, mas eu me recordo que ela queria trabalhar. Eu falei, não dá. Falei, eu tenho muito contato, baixar muito a imunidade, né? Então, é uma coisa de cada vez, é um processo de cada vez. Sim. E até como eu comentei com vocês, eu não sabia que eu ia perder o cabelo, né? A Fran sempre é muito vaidosa. Porque lembra que nós comentamos a respeito disso, né? A Fran falou, será? Acho que não. Cada processo é um processo, né? Mas, enfim, veio extremamente vaidosa até hoje, você pode olhar, né? Enfim, mas com uma força de vontade muito grande, muito grande. E você sabe que essa fase que a gente passa, o principal de tudo é você querer vencer, é você lutar para vencer. Vocês não podem nunca desanimar, sabe? Essa força de vontade de vocês, essa fé de vocês move montanhas, vocês não têm noção do quanto. A primeira quimio que eu fui fazer, que eu lembro bem, tinha um senhor fazendo a quimio, ele só me olhou assim e falou,
para início de cura do câncer, você tem que aceitar que você tem um câncer. Depois que você aceitar, o processo ele é um pouco mais fácil. Não vou dizer que é fácil, mas ele é um pouquinho mais fácil. E mesmo. Dali por diante, a gente parou o choro, né? Começamos a procurar os recursos. Isso. É porque a palavra câncer, nós mesmos, já é difícil ela ser pronunciada pelo que vem atrás dela. Sim. Então a palavra em si, você aceitar que você tem um câncer, já é muito difícil. E realmente é um dos primeiros passos para a aceitação do resto do que vem. E assim, tratar, a Dani sabe falar bem sobre o assunto, mas tem pessoas que não sabem abordar o assunto, entende? Aí fala de maneiras que às vezes machucam a gente, na verdade, né? Porque falar sobre o cabelo, falar, mas cabelo depois cresce. Sim, a gente sabe que cresce, né? Mas é o que a gente está passando, às vezes não gosta muito, né? Tem várias coisas que a gente não gosta que fale. E tem que saber a maneira de abordar sobre isso, então, o que falar, como pedir, né? Então é bem... A pessoa está precisando de um acolhimento. Sim. E ela vai lá querendo mostrar Sim. Exatamente. Tipo, a resolução do problema da pessoa. Sim. Eu escutei assim várias coisas. Tipo, teve muitas pessoas assim que me ajudaram bastante, que me mandavam mensagem, tipo, a Dani me acompanha do começo ao fim. Até o dia que você tocou o sino, lembra? Sim, até o dia que eu toquei o sino. Foi braço direito. Toquei, eu falei, não, venci e acreditei em Deus, tive fé que estava curada. Porque, né, a gente passou por tudo aquilo e terminou o tratamento e eu creio sim que deu certo, né? Com fé em Deus e, lógico, com os médicos também, né? Com o tratamento também, né? É isso. A minha mãe faz mais de 20 anos que teve. Na época, toda minha mãe era muito antiga, então não tinha tanto recurso. Na época da minha mãe foi retirado toda a mama. Então, tipo, ela foi para retirar um nódulo e retiraram toda a mama. Então, era um pouco mais difícil. Hoje, a medicina, graças a Deus, ela também vem avançando junto. Ela teve muita melhoria, ela teve muitos avanços e isso é muito importante, muito importante. A fé em Deus e a medicina, né? Eu há dois parceiros, na verdade, para tratar o câncer, né? Um depende do outro também, né? Não é só... Exatamente. Só para ressaltar que fica uma dica para o pessoal que está assistindo, que não desvalidar o sofrimento da pessoa, como a Fran falou. Ela está precisando de um acolhimento e não que diga qual que é a resolução do problema dela, que ela não precisa sentir tanto. É só quem passa que vai conseguir saber o que está passando, o que está sentindo e o tamanho do sofrimento. Isso mesmo. Até porque, então, tem pessoas que olham pra gente e falam assim, nossa, nem parece que você tá doente. Mas não é, a gente tá tentando levar aquilo da melhor maneira possível, até para não abalar a gente, quem tá próximo, a família, que acompanha, que tá ali, entende? A gente também tem que tentar segurar da melhor maneira possível para as pessoas que estão cuidando, né? Que estão ali acompanhando. Né, Márcia? Tu não acha que é verdade? É verdade. É complicado, gente, a gente até falar, né? Sim. Mas tendo o apoio, tanto da família quanto dos amigos, e pessoas que a gente vai conhecendo nessa trajetória, né? Meu Deus, quanta gente que a gente conhece e que te dão força e rezam por você, é incrível. Até mesmo o pessoal ali dentro, né? Sim. Que a gente estava comentando antes, né? De chegar lá e conhecer aquele pessoal, né? Ir lá ver como é que é a trajetória do pessoal. É muito interessante. A gente faz muita amizade no centro oncológico, né? Porque aí a gente vai compartilhando uma com a outra, que vai passando, uma vai dando força para a outra, né? Dando coragem para passar pelo processo. Uma amizade muito bonita que vai pra vida. É verdade. Que ser levada para a vida, com certeza. Vocês querem falar um pouquinho sobre a queda de cabelo, que você falou, mas não estava filmando? Eu estava comentando antes, na primeira quimio, a doutora já me falou, olha, vai cair, não vai levar muito tempo e vai cair. E mesmo, que foi uns 15 dias depois da quimio, ele começou a cair. E daí chegou no sábado que não teve mais condições, aí passou uma maquininha, rapão. É estranho você se olhar no espelho e ver que está faltando alguma coisa, mas é pro teu bem. Você sabe que com o tempo vai vir de novo, né? Claro que tua autoestima, ela cai bastante, né? Vai lá embaixo, mas é um processo, não tem. É um processo que você tem que passar pra cura, né, Fran? A gente tira força ali de onde não tem, na verdade, essa resiliência que a gente tem, porque depois a gente se transforma, eu creio, em outra pessoa. A gente... Nunca mais vai ser a mesma. Não vai ser a mesma, porque você passa por muitas mudanças ali, entende? Você entende que não é raça, não é
posição financeira, porque quem está ali passando por isso é pessoas assim no geral, né, que tem. Márcia, mas o cabelo vem sempre mais bonito, tá? Pode ficar bem tranquila. Lembra que eu falava? Olha aí. A minha mãe também tinha isso. Quando ela perdeu, que retomou, veio encaracolado assim, coisa mais linda. Eu falei, Fran, será que não é enrolado esse cabelo? Então, ele sempre vem mais bonito. Tomara, porque o meu tá num estágio. Eu sempre falo pra eles, tô parecendo Supla, Mas toda vez que olha que eu raspei tanto a minha irmã quanto a mãe, e eu falava assim, aí eu chegava lá, às vezes o cabelo tava crescendo um pouquinho, eu chegava lá, já tinha raspado de novo, eu falava assim, não, vou raspar, vou ir raspando porque ele vai vir mais forte. E raspei mais 5, 6 vezes ainda depois. Sério? Sim, quando eu tava pequenininho eu raspei ainda. Mas outro ponto também é assim, as pessoas, né, quando eles veem eles ficam com uma reação, já ficam receosos, né? É que às vezes a reação do povo, ela assusta a gente. Porque câncer, né? Então, a reação às vezes do povo, ela é assustadora. Quando ela vê você, é bem complicado, sabe? É bem complicado. Deveríamos ser todos um pouco mais humanizados nessa Tem questão. pessoas que não têm empatia, né? Elas, tipo, fica escancarado na cara a afeição. Sim, tipo, Ou a pergunta, né? as perguntas, principalmente. Que eu acho que as perguntas, da forma que forem, elas também judiam a pessoa. Porque Ou a pessoa até já está mesmo- no processo, né? Ou até mesmo falar, o cabelo cresce, como você falou antes, Sim, né? bem abordado, assim, o que eu mais tento abordar, assim, para as mulheres e para as pessoas entenderem a forma de falar. Hoje eu falo, quando a gente, até quando vai conversar uma com a outra, não porque a gente já passou, mas também tem um cuidado também na forma de falar. A Dani sempre teve esse cuidado, ela tem, né, empatia, o jeito dela falar, ela sempre teve o jeitinho dela abordar sobre o câncer, porque não é assim você falar, porque é uma coisa que as pessoas passam e machuca, né, se depende da forma que você for lidar, na verdade. Já é um momento muito sensível, né? Sim, Como foi o tratamento de vocês? O processo da quimioterapia da radio? eu passei por... O meu câncer, na verdade, foi o triplo negativo, né, invasivo, e ele não é hormonal, porque tem pessoas que acham que, assim, todo câncer é o mesmo câncer. Não é o mesmo câncer, cada fulano tem um lugar um tipo de tratamento, tem outro lugar um tipo de tratamento, não é tudo igual, né? Então, assim, eu comecei com as vermelhas, né, e depois com as brancas e depois a radioterapia. Então, foi um processo, assim, meio longo, na verdade. Deu quase 1 ano, né, entre cirurgia, porque eu, na verdade, a minha cirurgia foi só do quadrante. Foi tirado onde que estava o caroço, que ele estava bem, eles tiraram bem profundo, porque ele já estava meio grandinho já, e daí eles, né, tiraram bem ali o nódulo, né, onde estava o caroço. Eu passei pelas vermelhas, tô passando pelas brancas ainda, vou fazer a cirurgia, né, depois de o corpo dar uma recuperada, e com certeza tem essa rádio também, né? Pra finalizar. Pra finalizar, né? Na verdade, assim, o porquê das químio? As químio é para diminuir, né, o tamanho do tumor, para daí ele ser retirado, para ver como ele vai sair, porque quanto menor ele vai se juntar, quanto menor ele tiver, melhor para daí, né, tá fazendo cirurgia. É isso que, na verdade, os médicos eles tentam, né, que aconteça ali, né, para ele diminuir o tumor. A Fran, quando chegou na loja, falei, daí? Não sei. O que você vai fazer? Não sei. Eu não sei, ele me deu alguma coisa. Lembra? Ela não sabia o que era que ele ia fazer, se era vermelha, se era branca. Ela falou, eu saí tão... que eu não sei. Usando as nuvens, E eu né? querendo saber para entender o grau da gravidade, né? E ela não sabia. Ela não lembrava. Ela falou, eu não sei. Lembra? Nesse dia a mãe me acompanhou, acho que também para ela, acho que foi Como muito como novidade. entrou num ouvido e saiu no outro, acho que ela fez de conta que não ouviu também. E como foi as amizades que vocês criaram lá nesse processo? Como é que... Foi de ajuda, conhecimento, de carinho, tanto que hoje que eu conheci teve o mesmo câncer que eu, né? Fizemos praticamente o mesmo tratamento e hoje ela é minha comadre também. Então, e as mulheres que eu conheci lá no centro oncológico, eu converso até hoje. A gente se troca mensagem, tem a Miriam, tem a Janete,
e a Zete. Então, são mulheres vencedoras, né? Verdade. A gente faz uma amizade incrível ali dentro, tanto com o pessoal que está enfrentando, quanto o pessoal que trabalha, né? Sim, As enfermeiras ali, nossa, que as- pessoas maravilhosas, o pessoal da recepção, os doutores, né? Podemos tirar. Sim, verdade. São pessoas incríveis, incríveis. Eles têm uma paciência, um tato para lidar com a gente, Sim, né? aham. É incrível. Eles É uma podem. conexão para a vida inteira, né? Sim, aham. Olha, eu já fazem 6 meses que eu parei o tratamento, mas a nossa comunicação não terminou. A gente continua conversando, perguntando como matar e como é que estão, tá tudo bem. E como você falou, Márcia, a gente é tratamento pelo SUS, mas lá a gente é super bem atendido, desde a recepção até o doutor. O meu doutor até foi o doutor Daniel Heck, e eu só tenho a agradecer. Somente a eles também gratidão. Show. E a vida e a alimentação após o câncer, como que é? A gente dá uma continuidade, não somente antes, mas a gente tem que pensar o pós-câncer também. Durante a alimentação, quando a gente está passando para as quimio, a gente tem que cuidar da alimentação, porque a imunidade baixa muito, entende? Daí a gente tem que cuidar, tem que se alimentar bem, frutas, tem que cuidar bem da alimentação, porque para aumentar a nossa imunidade, né, Marcia? Verdade. Você tira muito a parte dos embutidos, né? Sim, principalmente. Nem pensar que ocorre também. Você falou bastante frutas, uma alimentação regada em vitaminas, né? Mas, como você pediu a vida, normal. Normal, né? Normal. A minha... Eu paro ali na quinta-feira de manhã para fazer aquilo que eu tenho que parar. Sim. Mas o restante, graças a Deus, está normal. Aí vai do organismo e genética também, porque nós, graças a Deus, nessa parte de alimentação, tipo, na minha quimio, tudo eu consegui comer bem, mas tem pessoas que não conseguem, tem mulheres que não conseguem, que passam mal, que não conseguem comer, então que tem enjoos, e tudo vai de organismo, né, a genética boa, né? Cada uma tem uma individualidade. É uma individualidade, cada um é diferente. Nós, graças a Deus, como a Márcia falou, tá tudo bem. Agora também a gente continua com o quê? Eu faço exercício físico, cuido da alimentação, que nem a Márcia falou, cortar os embutidos, principalmente, né? Porque a gente sabe que também tem recidiva, né? A gente entende isso. Então, quanto mais se cuidar agora, melhor é. Tipo, eu não bebo mais bebida alcoólica, né? Cuido assim o possível, né? Não fumo. E a gente tem esse cuidado. A gente já tem esse cuidado porque a gente sabe que agora, daqui para frente, é o cuidado que a gente tem que ter conosco, né? Ainda mais. Que a gente, na verdade, nem sabe do que vem, né? Eu, por exemplo, poderia dizer que é a parte genética, né? Porque eu tenho tios, o meu pai teve problema, né? Então, até poderia dizer que é a parte genética, mas a gente não sabe, né? Do que vem. Assim, eu trabalho com um estudo de metafísica, que, assim, toda a emoção, ela gera uma doença. Ela estuda qual que é a emoção que gerou determinada doença. Por exemplo, tudo que você sente. Esse sentimento ele fica alojado dentro de você em determinada região do seu corpo. Eu acho que tem lógica, sabe por quê? Por que as pessoas falam que você tem que falar positivo para as coisas acontecer positivo? Tudo tem uma energia genética, né? E na fé, a espiritualidade, entende? Então, tudo que a gente... Como você vai elevar, né? Os seus sentimentos. E tudo tem um propósito. Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a metafísica fala sobre o nódulo, tanto o benigno quanto o maligno. E também vou falar um pouquinho sobre o câncer em si, quando o nódulo vem a ser maligno. Agora entra a tua parte aqui. As pessoas, tipo assim, não é uma regra, como é um estudo, ainda está sendo testado, talvez faça sentido para vocês e não faça sentido para quem está assistindo, porque quem já passou, né? Sim. É com todo o respeito à situação da pessoa, com a doença. É só para a gente, às vezes, agrega. Porque se você muda, tipo assim, se faz sentido para você e você muda aquele sentimento ou trabalha aquele fato na tua vida que decorreu o câncer, tipo assim, é muito mais fácil de nunca mais voltar, entendeu? É bem interessante. Sim. Deixa eu só dar uma lidinha aqui rapidinho. Você não pensa por esse lado, o teu lado emocional, né? Sim, mas tem dores. Diz que cada dor que a gente tem na parte do corpo, às vezes é relacionada a uma questão.
a raiva, a angústia, entende? E assim vai. Exatamente. Eu leio bastante e estudo um pouco de cada coisa, então quanto que eu creio que tudo faz sentido, né, em forma. Assim, o nódulo na mama, ele vem, tipo assim, quando a mulher perde a ternura. Aconteceu algum fato na vida dela, geralmente com um relacionamento, que ela se decepcionou de tal forma e ela não soube lidar com a situação, ela vai ela vai ficar uma mulher mais dura, mais severa, ela não vai conseguir demonstrar a afetividade dela para outra pessoa com o intuito de não sofrer mais, ela não se entrega para o parceiro com o intuito de não ter o risco dela passar por aquele sofrimento de novo. Ou a mulher ela se torna insegura e até possessiva com relação ao parceiro, passa a viver em função do relacionamento, ela vira uma mulher ciumenta, entende? E aquele medo de eu preciso controlar para ter certeza que não vai acontecer uma traição, por exemplo, que pode desenvolver esse tipo de sentimento de falta de ternura, né? Daí eu penso assim, até na infância, então são várias coisas assim que eu creio que podem ter na infância, no relacionamento, na família, questão pais e mães. Eu até estava conversando com uma pessoa que ela está passando por isso, diz que ela não está bem com a mãe ela está passando por esse processo, entende? Então, várias raízes ali, sabe? Sim. Porque eu creio que todo sentimento, sim, ali uma angústia, uma falta de amor, coisa pode desencadear, sim. Eu acho que tem Deus ali, eu no trabalhar, né? Eu penso, já coloco Deus a trabalhar, que Ele pode curar todas essas coisas, essas feridas, assim, mas eu creio que sim. Aí o tumor maligno, ele se manifesta quando o trauma, ele foi tão grande que tudo isso aqui fica intenso. A pessoa ela não consegue lidar e ela é uma forma tão grande que domina a pessoa e ela leva aquilo pro dia a dia dela de uma forma que vai manifestar ali o câncer. O tumor vai se transformar num nódulo maligno. Sim. Ou doencinha desgraçada, né? Sim. Uma coisa assim que te pega, que nem o meu, todo ano check-up, todo ano certinho e tal. Aí simplesmente vem uma bomba dessas, sem mais nem menos. E uma forma de reverter esse cenário é você pegar os fatos da sua vida que te machucaram de uma forma que te tornaram a agir dessa forma e ressignificar aquelas situações, perdoar as pessoas que estão envolvidas, que o perdão não é para outra pessoa. Em várias terapias é falado que o perdão liberta a pessoa que está perdoando isso, justamente. Ele serve para isso, não vai liberar a outra pessoa de pagar por aquilo que ela fez. Sim. Ele vai liberar a pessoa que está perdoando, porque esse sentimento que está alojado ali com o perdão. Olha que lindo, né? Lindo mesmo. Lindo. Tomara que ajude. Eu vou te dar uma opinião, porque estou sentindo aqui para te falar. Faça mais isso, relacionado ao teu estudo, chama pessoas, entende? Não sei, eu tô sentindo pra te falar isso. Eu acho que tem algum motivo também, entendeu? É que nem você com a sua amiga, a sua prima, não sei, parente. Você estava pensando em fazer e ela veio para reforçar. Ela é uma senhorinha já. Só que ela é mais desenvolvida. Ela é de cidade grande, mas se parece assim, entende? Ela parece mais jovem. E, assim, eu falo que ela é, como eu já morei lá, eu falo que ela é como uma mãezinha pra mim, que ela foi. Realmente, quando eu morei lá, ela era, e até hoje, quando eu vou viajar pra lá, eu sempre fico na casa dela, pra vocês terem noção. E ela falou, e foi bem naquele dia que eu te chamei. Então, eu tô sentindo, faça mais isso. Interessante, porque eu criei um canal e já comecei a gravar um vídeo sobre anemia lá, na física. Vou lá te seguir, então vamos lá, Carol, seguir ela lá. Já no YouTube lá e curtir, compartilhar. Eu quero, assim, falar de todas as doenças lá, porque tem as doenças de A a Z, até quando você quebra o osso de uma determinada região, quando você caiu um tombo, ele tem algum significado. É bem interessante. Esperamos que essa gravação tenha ajudado o pessoal que está assistindo. Esse é o único intuito dessa entrevista aqui, que foi a Fran que teve a ideia de fazer. E chamando especialmente a Dai Honda, que trabalha com a metafísica, e se alguém quiser, né, procurar ela para agendar um horário, para estar conversando, né? Então, tá aqui essa pessoa maravilhosa para ajudar vocês. Até se alguém quiser saber sobre alguma determinada doença, pode deixar nos comentários que eu posso estar gravando futuros vídeos explicando tais doenças que precisam.
Sim. Fechou, então. Fechou. Uma das coisas que ajudou bastante foi as comidas da mamãe também, que eram sempre ela fazia para mim quando eu vinha das químias, porque às vezes eu estava me sentindo fraca e daí ela sempre fazia as comidas para mim. Como você falou da comidinha da mamãe, né, Fran? Uhum. Temos o apoio da família, do marido, que é essencial. Essencial. Os Uhum. companheiros que a gente tem, que estão sempre junto com a gente, né? Se dando uma força e sabendo como tratar, né? Que eu acho que é isso que quando a mulher está passando por isso, é o que ela precisa, né? Saber a forma de ser tratada, cuidada e amada, principalmente. Porque é o que a gente precisa, né? Do acolhimento da família, né? É o que a gente mais precisa nesse momento.